Abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Hoje nós vamos tratar sobre o tema que tem a ver com o lugar da família, da minha família, da sua família, na sua própria vida. Como nós temos encaixado a nossa realidade familiar dentro do nosso contexto, que nem sempre é tão simples, mas que precisamos aprender com o Senhor. A partir do verso de número 17 de Efésios capítulo 5, diz a Escritura: Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra. Gratos porque o Senhor nos deu essa palavra que nos torna sábios para conhecê-lo e para a salvação. Palavra que é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, para que sejamos pessoas segundo o Teu coração. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor conhece a nossa realidade pessoal, profissional, a nossa história. O Senhor conhece a nossa realidade familiar. E hoje queremos pedir que mais uma vez o Senhor venha pastorear-nos com a Tua palavra. E ensinar-nos, ó Pai, de tal forma que a nossa família possa ser também abençoada. Edificada pelo Senhor. Para a nossa alegria, para a honra e glória do nome excelso do Senhor. Humildemente, Pai, nós oramos. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Semana passada, nós estivemos falando de um outro tema que envolveu questão familiar. Durante esse mês, nós estamos tratando de assuntos ou temas familiares. E nós vimos em Efésios capítulo 4 sobre a grande importância que há em termos uma comunicação familiar que possa produzir frutos. A Escritura nos diz que nós devemos deixar toda palavra que não edifica, que é estragada, a palavra é torpe, e devemos falar unicamente palavras que edificam, palavras boas, quando são necessárias. E isso tudo nos ensinou muito o quanto é importante nós valorizarmos as pessoas que estão ao nosso redor através da comunicação. Porque somente assim nós vamos transmitir graça aos que ouvem, diz Paulo em Efésios capítulo 4. Aqui no capítulo 5, Paulo vai nos conduzir a compreender um pouquinho a respeito de certas prioridades que nós temos na nossa vida. E ele encaixa dentro dessas prioridades as coisas que verdadeiramente são mais importantes na vida de todos nós. Ele vai nos ensinar como desenvolver a nossa agenda de vida como servos de Deus. A linguagem de Paulo é uma linguagem muito progressiva nessa carta, porque depois dele falar a respeito da graça de Deus na vida daqueles que faziam parte da igreja, mostrar que eles desfrutam do Espírito de Deus que os abençoa a viver como povo de Deus, que Deus lhes dá crescimento através da palavra e da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eles são inseridos dentro da família do Senhor para viverem como corpo de Cristo. Um corpo que interage os seus membros e edifica uns aos outros. Capítulo 4, ele diz que devemos viver essa unidade
como corpo de Cristo através da ação do Espírito que atua em cada um de nós. Por isso ele diz, existe um só Espírito, um só Deus e Pai, e ele vai falando a respeito da unidade da igreja. Agora no capítulo 5, até o capítulo 6, final da carta, nós encontramos Paulo nos dando uma sequência que fala a respeito da nossa vida na presença de Deus, diante de todas as nossas realidades. Isso tem muito a ver, queridos, com como nós organizamos a nossa vida. Isso está ligado às nossas escolhas. E lembrem-se, as nossas escolhas, elas sempre vão definir o nosso futuro. Nosso futuro, ele nunca acontece por um acaso. O futuro da nossa vida, futuro que envolve todos os nossos relacionamentos, as nossas interações, as nossas atividades, as nossas amizades, as nossas crenças, a nossa família, o campo profissional, a nossa fé, o próprio relacionamento com Deus, está intimamente ligado com decisões que nós tomamos na nossa vida. Porque as nossas decisões, as nossas escolhas, elas definem as nossas decisões e o nosso futuro. Tudo isso tem a ver com escolhas sábias ou não sábias. As nossas definições que definem o nosso futuro precisam ser avaliadas. Não à luz daquilo que nós achamos ser melhor, mas pensando e sempre perguntando para Deus, Senhor, o que é melhor? E como viver o meu dia a dia? Nós sabemos e vivemos num mundo ou num tempo que tentar determinar quais são as nossas decisões se torna meio difícil. Porque o mundo contemporâneo tenta como que enfiar em nós ou embutir em nós uma tendência que nós temos que caminhar para as nossas decisões. Porque se nós formos fora daquela linha, nós não estamos vivendo de acordo com o mundo e nós somos meio estranhos. Nós somos como que forçados. Os referenciais, eles são meio estranhos. E por que não dizer, em boa parte, contrário às palavras do Senhor contidas na sua revelação. Onde que eu e você devemos colocar os nossos pés e, através deste lugar, entender quais são as prioridades para uma vida pessoal bem-sucedida, com frutos vindos de Deus. Como bênção de Deus, como presente, como graça de Deus sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele tem a intenção clara de conduzir a igreja que Cristo ama a compreender isso. Então, é por aí que nós vamos andar. Ele diz no texto, vede prudentemente como andais. Logo depois dele mostrar que existe uma tensão na vida cristã entre os frutos da carne e aquilo que vem próprio do Espírito, aqui nesse texto ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. Verso 15. Diante das oportunidades que Deus colocou na sua vida, você tem que observar como você vai andar. É isso que Paulo está dizendo aqui no texto. Vede prudentemente como andar. Você vai andar. Aquela ideia de que existe uma realidade e você tem que andar coerentemente. A ideia de andar de maneira prudente é andar de maneira coerente com a sua realidade. Realidade que Paulo começou a falar em Efésios capítulo 1 e vem até agora dizendo. A realidade é, somos o povo de Deus. Nós não somos pessoas perdidas, nós não somos pessoas sem referencial, nós não somos pessoas sem suporte, nós não somos pessoas sem esperança, nós não somos pessoas sem Deus. Pelo contrário, nós fomos achados, nós temos o referencial e é Cristo, nós temos suporte ao poder de Deus e o seu Espírito, nós temos esperança e são todas as promessas de Deus, nós temos vida, porque foi o Senhor quem nos deu, e isso contraria
com a morte que experimentávamos antes. E é diante disso que o apóstolo Paulo diz: vede prudentemente como andais. Viva de maneira coerente com essa boa realidade que Deus nos dá como povo dele. E eu fico pensando como que nós podemos definir prioridades nas nossas vidas. E eu vou sugerir para vocês que nós precisamos de 4 coisas para nós definirmos prioridades na nossa vida. A primeira coisa, nós precisamos discernir princípios. E quando eu falo de princípios, eu me refiro àquilo que são verdades. Quais são as verdades que eu creio, que eu aceito, que eu assumo, que eu me comprometo, que eu vou agir de conformidade com cada uma delas, sem andar para o lado direito nem para o lado esquerdo, mas seguindo exatamente esses princípios. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós dizemos que temos um princípio, e esse princípio ele é cristão. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que para que eu possa tomar decisões adequadas e ter uma vida adequada, eu preciso definir princípios na minha vida. E como é bom, quando cremos no Senhor Jesus, vir para nós, tudo prontinho e organizadinho, todos os princípios de Deus, do que é bom, ruim, certo, errado, adequado, inadequado, santo, não santo, justo, injusto. Quando nós temos esses princípios, nós temos melhores condições para tomarmos decisões. Porque eles mostram para nós o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E quando nós tomamos decisões baseadas nos princípios que Deus nos dá, nós agimos. E o interessante é que a vida de um cristão, ela não é uma vida de omissão e de irresponsabilidade. A vida do cristão, ela sempre é caracterizada por ações, como povo de Deus. E se você for olhar na história da igreja do Senhor Jesus, você vai perceber que a igreja cristã, ela sempre foi aquela que esteve na vanguarda, na diretiva, na orientação, no desejo de estar na frente de tudo aquilo que precisa ser tratado na sociedade onde vivemos. Essa é a característica da igreja do Senhor Jesus em toda a sua história. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que tem princípios, que toma decisões e que age de maneira corajosa, porque ela não tem medo diante dessas ações, porque elas estão baseadas nos princípios de Deus e nas promessas do Senhor. A igreja do Senhor, ela não é medrosa, mas porque ela tem o suporte que vem atrás e vem de Deus. E, consequentemente, nós vamos ter frutos. E nós vamos perceber que esses frutos, eles vindo da parte de Deus, eles são bons. Qual é o lugar da família na minha vida, nos princípios que eu tenho, nas decisões que tenho tomado e nas minhas ações? Quais são os princípios e as prioridades que você tem tido na sua vida e como você tem tratado isso no seu dia a dia? Primeiro, nós precisamos definir esses princípios. Porque, dependendo desses princípios, nós devemos tomar decisões práticas para a administração da nossa vida. Quais são os princípios? A primeira coisa que você encontra comigo aí no verso 15 do capítulo 5 é: vede como andais, não como nécios, e sim como sábios. E aqui vem a ser uma das coisas fundamentais da vida de um cristão. Ele crescer na sabedoria que vem do Senhor. Qual é a sabedoria que Paulo está se referindo aqui? Que nós não devemos ser como nécios. A expressão nécio, querido, é tolo, bobo. Aquele que
não consegue usar adequadamente as coisas que ele conhece e que tem como potencial nas suas mãos. O sábio é aquele que sabe usar o conhecimento, as informações. E, consequentemente, ele é conhecido como o sábio. E a sabedoria que Paulo se refere aqui, sem sombra de dúvida, é aquela mesma sabedoria que ele se refere a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, quando ele diz: e que desde as sagradas letras, ou desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ele está se referindo a Timóteo, dizendo: olha, desde a sua meninice, desde que você era menino, jovem, você é alguém que tem aprendido na sua família as sagradas escrituras. E elas são suficientemente capazes de produzir sabedoria em você, para que você possa ser salvo. Porque esta sabedoria que vem de Deus nos leva a Cristo. A sabedoria do mundo nos afasta de Cristo, queridos. A sabedoria do mundo faz chacota de Deus. A sabedoria do mundo torna em loucura a sabedoria de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2. A mensagem da cruz para eles é motivo de tropeço. Mas segundo o apóstolo Paulo, a sabedoria de Deus é aquela que vem do alto e que me dá um discernimento que vai além do discernimento natural. Onde eu consigo conhecer a Deus e onde eu consigo usar esse conhecimento de Deus de tal forma que eu creio nele, e de tal forma que eu honro a ele, e de tal forma que eu livre, alegremente, com todo júbilo de alma, eu dedico, entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e pela salvação que há em Cristo Jesus, a sabedoria fica manifesta. O cristão, ele é caracterizado pelo apóstolo Paulo por sábio, por sabedoria. Ninguém pode conhecer a Deus sem a sabedoria de Deus. Sem a sabedoria de Deus que nos dá discernimento a respeito do próprio Deus. O que seria buscar a verdadeira sabedoria? O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser sábios, andando com sabedoria. Em Tiago é dito que nós devemos buscar a sabedoria, não aqui da terra, mas a que vem lá do alto. Busque a verdadeira sabedoria para que você possa tomar decisões corretas. É aquela que o Espírito de Deus coloca em nós. Não nos é natural. Ela tem um quê? Uma essência, uma natureza de espiritual. Ou, falando com as palavras que nós compreendemos, essa sabedoria ela é sobrenatural, porque ela vem de Deus. Qual é o propósito da sabedoria de Deus? É de gerar em nós o entendimento da vontade de Deus. E isso com bom senso. Olha só no verso 17, diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus e devemos procurar conhecer a vontade de Deus. O que é ser insensato? O insensato é o ignorante, o rebelde, o tolo, aquele que dá razão à emoção de tal forma que ele perde toda a razão. É aquele indivíduo que dá valor tão grande aos seus sentimentos que ele perde noção do que é a verdade. O insensato é aquele que se rebela contra os princípios quando ele vai tomar decisões. É aquele que faz a si mesmo de tolo, que tenta convencer a si mesmo contra a verdade de Deus. Isso é ser insensato. E a orientação bíblica é que eu não devo estar agindo de tal forma que eu me torne um insensato.
de tal forma que eu esteja me colocando como um ignorante, como um rebelde, como um tolo, como alguém que dá razão às emoções e não ao entendimento que vem do alto. Em contrapartida, o sensato é aquele que faz o contrário. O sensato é aquele que leva em consideração os princípios para que assim ele possa tomar decisões. Os princípios de Deus. Se Paulo está falando desse modo, queridos, é porque precisavam aquelas pessoas, aqueles crentes serem orientados em momentos de suas decisões, dando testemunho de uma vida sensata, sábia, e que seguia a palavra de Deus para que pudessem tomar decisões corretas. E sem sombra de dúvida, essas são necessidades que cada um de nós, individualmente, temos. E terceiro, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui existe um contraste entre vinho, embriaguez, e espírito e lucidez. Não se embriague com vinho, não busque aquilo que traz dissolução. Aqui é interessante que Paulo usa o exemplo do vinho, mas talvez ele pudesse usar outros exemplos de coisas que trazem dissolução na vida do homem, ou trazem ausência de lucidez. Aquilo que tira do homem a visão do que é o correto. A ideia da embriaguez aqui é que ela faz o indivíduo ficar num torpor que ele não consegue agir de maneira segura, adequada, convincente. Paulo está fazendo uma comparação para mostrar diferenças, tanto na origem como nos efeitos. Não se embriague, não se intoxique do vinho ou com o vinho, mas se preencha, seja preenchido pelo Espírito Santo, que cura, que orienta e que dá lucidez. Não esteja dominado por algo que destrói, mas esteja dominado e preenchido por alguém que te edifica. Tome decisões ou assuma a sua vida dentro da sua vida cristã em todas as suas relações a partir da ação, orientação do Espírito Santo de Deus que te dá sabedoria para que você conheça a vontade de Deus e pelo Espírito honre ao Senhor de maneira obediente. E agora, a partir do verso de número 21, Paulo nos mostra como nós tomamos decisões em várias áreas da nossa vida relacional, segundo prioridades. E sem sombra de dúvida, Paulo está mostrando prioridades nesse texto. E nós vamos olhar isso até o final. Ele vai nos mostrar que existem essas prioridades no texto. São estas. Pode. Até o fim. Ele vai nos mostrar a vida espiritual como prioridade número 1, a vida matrimonial ou conjugal como prioridade 2, a vida familiar, os filhos, prioridade 3, a vida profissional ou o trabalho como prioridade 4, e a vida ministerial ou a igreja como prioridade 5. E isso está muito claro aqui no texto. Então vamos caminhar e vamos perceber como isso acontece. Observe bem. Quais são as prioridades na sua vida? Qual é o maior gasto de energia, de dedicação, de amor, de sentimento, de tudo que existe na sua vida? Onde você gasta mais? Você consegue responder isso? Pensando aí na sua mente e no seu coração. Segundo o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar, a nossa primeira prioridade é a nossa dependência a Deus. Nossa convivência com Deus. Alguns dizem que a coisa mais importante para eles
são os filhos. Outros dizem que a coisa mais importante é a faculdade. Outros dizem que é a empresa. Outros dizem que é o ministério, a igreja. Outros dizem que são os amigos. Outros dizem que são eles mesmos os mais importantes. Mas o que a Escritura vai nos mostrar como prioridade, que vem acima de tudo, nada pode vir antes, é a nossa convivência e dependência do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que é Salvador de todo aquele que nele crê. Segundo o apóstolo Paulo, a primeira é a dependência a Deus. Nós nos sujeitamos ao Espírito Santo. Nada é mais importante do que Deus em nossas vidas, irmãos. Isso vem em primeiro lugar, é basilar e vai dar toda a sustentação para que todas as outras coisas possam acontecer com o seu devido valor, com a sua devida importância, com os seus devidos frutos e investimentos. Por isso a Escritura diz que primeiro nós amamos a Deus e o servimos para depois amar aos outros. E até mesmo a nós mesmos. E isso determina relacionamentos e determinará também prioridades nas nossas vidas. Relacionamento com Deus, que concede sabedoria. Um Deus que nos preenche toda a nossa existência e nos habilita para reconhecermos a vontade do Senhor e tomarmos decisões e atos da vida diária, do cotidiano. Esse relacionamento com Deus é possível, irmãos, por uma razão. Porque a parede de inimizade que existia entre nós e o Senhor, que tem a ver com o nosso pecado, já foi derrubada. A reconciliação já foi feita através do sangue de Cristo. E agora nós podemos conviver com Deus e temos vida de intimidade com o Senhor. É aquilo que nós chamamos de piedade. Vida de piedade é vida de comunhão, relacionamento. Esse é o significado da palavra no seu original grego. De devoção a Deus. Porque Deus nos deu sua palavra como instrumento único, como instrumento suficiente e eficaz que, compreendido pelo Espírito Santo, pode nos levar à salvação e à intimidade de Deus. Nós temos comunhão com Ele e devemos ter isso em primeiro lugar na nossa vida. Queridos, é o Senhor quem vai nos ensinar a viver cada partezinha da nossa vida, da nossa existência. Pense numa só realidade sua. Qual é a sua condição física? O Senhor fala a respeito disso e Ele age com poder. Sua vida emocional, Deus fala a respeito disso e Ele age nisso. A sua vida familiar, o relacionamento seu com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, Deus ensina. A sua vida profissional, Deus ensina. A sua vida acadêmica, Deus ensina. Como ensinar os meus filhos e como educar os meus filhos, como disciplinar os meus filhos para que eles não sejam tratados, como a Escritura diz, como bastardos, como aqueles que não têm pais. A Escritura ensina. Por quê? Porque eu aprendo a partir de uma prioridade, a minha relação com Deus. Queridos, como o mundo anda descompensado, descontrolado, totalmente ribanceira abaixo. E sem sombra de dúvida, é porque o mundo anda cada vez mais se alienando de Deus. E se você não quer entrar nesta, e quer ter uma vida controlada, onde você possa ter expectativas de bênçãos dentro do seu lar, a primeira coisa que tem que existir, querido, querida, amado e amada, você precisa ter uma vida onde Deus vem em primeiro lugar. E você tem que reconhecer a sua dependência dEle acima de toda e qualquer coisa. Essa semana, conversando com uma jovem senhora que perdeu o seu marido, eu disse: como você está? Conversando por telefone com ela. Ela disse: pastor,
Eu pensei, já tinha pensado na minha vida, que se eu perdesse o meu marido, eu morreria automaticamente. Eu descompensaria tanto que a minha vida teria perdido todo o sentido e a minha vontade seria de tirar a minha própria vida. Eu disse aí. Ele diz, Deus mostrou para mim que as coisas não são assim. Ele continua sendo mais importante do que qualquer coisa na minha vida, o meu Deus. E ela estava se confortando na viuvice com essas verdades, da prioridade de Deus na sua vida e da soberania de Deus na sua história, como foi na vida do seu esposo, jovem marido. Então a primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é que nós somos dependentes do Espírito. E é através do Espírito que o texto aqui diz que nós temos uma vida de adoração. Nós temos alegria espiritual. E a alegria espiritual de convivência com Deus nos faz contemplar todas as outras coisas com um ânimo totalmente diferente. Totalmente diferente. Esse texto diz, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos tendo Deus em primeiro lugar, tendo o Espírito nos dominando, nos dando sabedoria e conhecimento para que tomemos decisões corretas, irmãos, a nossa vida é de adoração. Em tudo, diz o texto. É isso que diz o texto. Sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai nós damos. É assim a vida de um cristão. E é por isso que Paulo está nos mostrando claramente, o Senhor nos fala aqui através do apóstolo Paulo, que esta é a primeira coisa na nossa vida. E eu não posso deixar Deus em outro lugar na minha vida. Eu preciso ter tempo para estar com Deus, para ouvir a Deus, para falar com Deus, para ouvir a sua voz. Como aquela figurinha onde alguém diz, olhando para o céu, Deus, fala comigo, me responde. E Deus entrega uma Bíblia com uma mão saindo dos céus. Deus continua falando para nós. E precisamos ter esse tipo de comunhão com o Senhor. Segundo texto, nos traz a segunda prioridade. É a vida matrimonial ou vida conjugal. Observe que a partir do versos 21, até o final aí, desse outro bloco, nós vemos a relação do marido com a esposa. Não é? No verso de número 22 diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aí o texto explica as razões pelas quais ela deve agir assim e quais as consequências disso. Depois no verso de número 25 diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. E o texto diz logo depois, por que tem que ser assim, quais os custos disso e quais as consequências positivas disso. Mas as duas ordens são, ambos tendo responsabilidade um com o outro, para com o outro, juntos. Observe bem que existe aqui uma interação de responsabilidade. Não são os filhos, não é o trabalho, nem mesmo a igreja que vem em segundo lugar na vida de um cristão. O que vem na vida de um cristão casado, que tem constituído uma família, é o seu cônjuge. Paulo, após falar da relação com Deus, ele diz que é cônjuge.
Paulo está trazendo aqui alguns princípios do relacionamento conjugal. O texto nos conduz a compreender que quando uma esposa é submissa, e submissão não significa alguém que se rebaixa ou que é feita menor, porque em momento algum a Escritura trata submissão feminina ou da mulher para o seu marido nesses termos. Desde Gênesis capítulo 1, quando o homem e mulher são feitos à imagem de Deus, Deus os criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, ambos têm o mesmo valor, a mesma essência. E tem a mesma responsabilidade, fazer aquilo que era o propósito de Deus para eles. O marido como o cabeça e a sua esposa como auxiliadora, capacitada por Deus para andar com ele e fazer tudo com ele. Auxiliadora idônea. E ela deve fazer isso com prazer. Essa é a ideia daquela que faz parte do time, daquela que compreende essa realidade e vive com alegria. E eu fico pensando que uma esposa que compreende isso, à luz da Escritura, e ela é, à luz da Escritura, submissa ao seu marido, é muito bom e fácil o seu marido amar a sua esposa, e vice-versa. Mas ao mesmo tempo que eu falo é muito bom e fácil, eu sei que não é. Não é porque o princípio não é correto, não é bom. É porque nós é que somos complicados. O princípio é correto. Uma mulher submissa facilita a vida do seu marido para amá-la e vice-versa. Mas nós agimos com o coração humano que temos, como pecadores ainda não plenamente santificados, e muitas vezes nós somos dados a defendermos a nós mesmos e as nossas desejos, opiniões e sugestões e ideias e desejos e valores e intenções do coração e iras da alma, ao ponto de quebrarmos isso. Mas esse é o princípio. E que, para que haja alegria nessa segunda prioridade de vida cristã, é necessário que haja a intenção de, acima de qualquer dificuldade, nós aprendermos a viver marido como cabeça e amando a sua esposa, e esposa como submissa, participando como aquela que coopera para o crescimento do lar. Qualquer momento em que esse princípio é quebrado, irmãos, a família tem problemas. E eu gostaria de dizer a vocês que um dos piores problemas que nós encontramos, e um dos mais comuns problemas que nós encontramos em lares disfuncionais, são maridos não sendo cabeça e esposas não sendo submissas. Quando existe inversão disso, existem problemas. Ou essas coisas acontecem porque existem problemas. É difícil falar o que vem antes, né? Mas é uma pura verdade. Normalmente, mulheres que não são submissas e que tomam o papel dos seus maridos, é porque os seus maridos não tomam o papel como sacerdote do lar, como cabeça do lar, como aquele que orienta a família, como aquele que conduz o lar e traz segurança para a esposa e para os filhos. Em contrapartida, existem também aquelas mulheres que não dão espaço para os seus maridos. E isso acontece por causa de várias razões. Elas ficam cansadas de esperar muitas vezes. E aí elas agem. Ou, em algumas situações, elas aprenderam isso no lar de origem. Porque esse tipo de deformidade já acontecia dentro dos seus lares. Independente de qual foi a razão que levou isso a acontecer, isso é ruim. O segundo princípio, e onde eu tenho que gastar tempo, e eu tenho que investir, primeiro é na minha relação com Deus. E segundo, é a minha relação com meu cônjuge.
para que eu possa trazer bênção com o meu cônjuge para o meu lar. E o primeiro lugar que o meu lar tem que ser edificado não é a casa que você quer comprar, mas é a herança que Deus lhes deu. São os filhos. E essa é a terceira prioridade. Não inverta. O cônjuge vem antes dos filhos. Para que juntos os cônjuges possam investir juntos nos filhos. Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais, diz o capítulo 6, verso 1. Honra teu pai e a tua mãe. Verso 2. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus precisa agir com muita misericórdia, tanto para com os pais como para com os filhos, nesses dois princípios. Para que os filhos obedeçam aos seus pais, honrem a seu pai e a sua mãe, e para que os seus pais tenham sabedoria para não serem autoritários ao ponto de provocar os seus filhos a ira, ao invés de terem autoridade. E para que os seus pais saibam o momento certo e como corrigir os seus filhos com disciplina e admoestação do Senhor, que significa ler a Escritura para o seu filho e mostrar por que ele está errado e por que ele está sendo disciplinado. Isso que significa a admoestação do Senhor. Obediência, irmãos, que é o princípio aqui que é exigido do filho, o princípio da obediência no mundo contemporâneo tem sido um sinônimo de fraqueza. E os nossos meninos juvenis, quando estão ali na fase de juvenil para adolescência, eu poderia até ir lá para a infância. Eles já não querem mais autoridade sobre eles. Eles já começam a retrucar autoridades contra eles. Isso acontece dentro dos lares, isso tem acontecido dentro das escolas, e isso tem acontecido dentro das igrejas. Por quê? Porque a ideia de obediência dá a ideia de autoridade e submissão. Dá a ideia de autoridade e responsabilidade daquele que tem autoridade, e submissão e honra daquele que tem a responsabilidade de submissão e honra e obediência. E essas coisas não podem ser deixadas de lado, irmãos. O princípio é esse, de novo o princípio. Quando o princípio está sendo deixado de lado, é porque a verdade de Deus está deixando de ser pregada e ela está sendo minimizada. Me lembro uma professora de escola dominical vindo conversar comigo porque uma criança pequenininha cuspiu nela e chutou a perna dela, porque ela orientou que ele deveria ir para o lugar dele. Uma criancinha cuspiu e deu um chute na canela. E você diz, nossa, mas meu filho jamais seria possível um negócio desse. E eu pergunto, será que não? Porque nós estamos vivendo nesse contexto, e os nossos filhos estão convivendo com crianças que estão cada vez mais sem orientação. Pai, essa responsabilidade é sua. Mãe, essa responsabilidade é sua. Leia Provérbios capítulo 1 até o capítulo 7, 8, e você vai ver que não existe transferência de responsabilidade nessa área. Essa responsabilidade é de vocês. Não transfira para ninguém. E se tiver algum erro na vida do seu filho, assuma a responsabilidade de orientá-lo e, se necessário, discipliná-lo. É isso que a Escritura diz. Mas cuidado para não fazer isso simplesmente com um descarregar de ira, que tira a sua autoridade na presença do seu filho. Faça isso de maneira correta, sábia e sem jamais deixar de ser amorosa.
porque você ama o seu filho. E você quer o bem dele. Se isso for feito, mesmo tendo disciplina, o filho vai continuar amando e vai compreender a disciplina. A Escritura diz em Hebreus que a disciplina, na hora, ela não é compreendida, mas depois ela é compreendida, ela é reconhecida, ela é valorizada. Está vendo? Tem longevidade. Filho, aprenda que os seus pais, eles já viveram um tempo e eles podem dar testemunho daquilo que Deus lhes deu a conhecer. Se o seu filho tomou uma decisão inadequada, oriente-o. Se for necessário, discipline. Mas faça isso de maneira correta, sábia, amorosa e para resgate. Filho, se você precisa obedecer, faça-o primeiro porque Deus deseja isso. E aprenda a alegria de crescer com aquilo que Deus já lhe deu como bênção, de ter um pai e uma mãe para te ajudar a crescer. Não despreze isso. Esse princípio é para todo mundo. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a obedecer. E nós precisamos instruir os pais para que eles possam voltar a orientar os seus filhos. Queridos, eu gostaria muito de ter um tempo para falar só sobre esse ponto. Porque não são poucos os jovens que estão entrando por caminhos errados, porque desobedeceram seus pais. Como também não são poucos que estão afogando as suas vidas na miséria e nas propostas do mundo contemporâneo, porque esqueceram esse princípio da Escritura, da obediência e da honra. O mais desesperador disso, queridos, o mais desesperador de tudo isso, são aqueles jovens cristãos que estão à beira, no limiar, do jovem não cristão, da desobediência, da miséria e do afogamento. A quarta prioridade é o serviço. Interessante, agora que veio o trabalho, viu? Primeiro é Deus, depois o meu cônjuge, a minha família, os meus filhos, qual é a minha herança, e agora vem o meu trabalho.
Verso 5 diz do capítulo 6, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Depois, mais embaixo, diz, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, que são os que servem, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Os princípios estão aqui, depois o texto vai mostrando quais são os benefícios. Queridos, quando a vida profissional define minhas decisões, ela normalmente me dá um status de poder. E isso tem acontecido demais. E acontece durante toda a história. Qual é o seu horário de trabalhar? Normalmente nós trabalhamos mais do que gastamos tempo com esposa, com filhos e com Deus, no sentido devocional. Isso todos nós. Está errado? Não. Isso não significa que eu estou deixando de ter Deus em primeiro lugar, meus filhos, minha esposa no lugar certo. Mas quando isso se torna principal ao ponto de eu trazer prejuízo para as prioridades anteriores, aí sim, isso está errado. A partir do momento que o meu trabalho me traz prejuízo para a minha vida de fidelidade a Deus, o meu trabalho é questionável. A partir do momento que as minhas atitudes no meu trabalho desonram ao Senhor, e eu desobedeço os princípios contidos na palavra do Senhor, o meu trabalho é questionável. A partir do momento que o meu trabalho traz prejuízos para a minha relação conjugal, e a minha relação com meu filho, minha filha, meus filhos, isso é questionável. A partir do momento que todas essas coisas destroem os princípios que vêm antes, diz Deus, não. O texto, ele nos orienta a termos um relacionamento profissional adequado. Contudo, isso não deve destruir meus relacionamentos mais importantes. Pelo contrário. Eu me lembro dos meus filhos pequenos. Olha, o trabalho pastoral, ele não é tão simples assim. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e é algo extremamente desfavorável para nós, ministros do Evangelho, porque o importante no ministério é a gente sair de casa para trabalhar. Para ouvir pessoas, para visitar pessoas, para conviver com pessoas, para dar assistência para as pessoas, para ir no hospital, até mesmo para ir no cemitério e dar assistência àquele que está angustiado, é para ir àquele que está tendo problema, ouvir as pessoas, orar por elas, chorar com elas, alegrar com elas. Esse tempo de agora não dá para a gente falar muito, mas o ministério, ele é algo perigosíssimo, porque a gente gasta tanto tempo. Normalmente o ministério pastoral, ele é exercido no período da manhã, da tarde e da noite. E se eu não tiver cuidado, eu não vou ter tempo, nem para a esposa, nem para os meus filhos e nem para Deus. E a minha relação com Deus vai se tornar profissional, porque eu vou começar a ler a Bíblia para preparar sermão e não para ter comunhão com Deus. Eu vou orar pelos irmãos, pelas pessoas necessitadas. Isso faz parte do meu ministério. Eu tenho que orar pelas pessoas que eu trabalho com elas, que eu as ouço, que eu as acompanho. Mas que momento que eu oro por mim mesmo, pela minha família, pela igreja de uma maneira geral? Pelas minhas necessidades e os meus pecados que precisam ser tratados. Todos nós corremos risco de termos a nossa vida profissional. E é estranho falar de ministério como vida profissional, mas de termos a nossa vida profissional empenhada, tão dedicada ao ponto que nós deixamos passar coisas que são importantes. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim:
Puxa vida, meus filhos cresceram e eu não vi meus filhos crescerem. Não aproveitei. Não tive tempo com eles. Não brinquei. Não vi meu filho aprender a chutar bola, a andar direito, a correr, a andar de bicicleta, soltar papagaio. Alguém fez isso com meu filho, mas não fui eu. Isso é terrível. Porque soltar papagaio, andar com o filho, caminhar com o filho, isso é mais do que simplesmente fazer essas atividades. É conviver transmitindo vida, conhecimento, afeto, amor, experiência de vida, valores. Transferindo coisas que são importantes. É por isso que a vida profissional ela não pode ser desenvolvida de tal forma que o meu filho, por exemplo, não seja contemplado com o tempo ou com as minhas preocupações. Criança pequena, é necessário aproveitar esse período, porque tudo passa muito rápido. Meu próprio pai, ele fala a respeito disso, que ele não tinha tempo para nós. Minha mãe que cuidava de nós, porque ele tinha uma vida profissional tão intensa, tão intensa, tão intensa. E uma vida de muitas viagens profissionais, representando isso, representando aquilo, fazendo aquilo outro, no serviço público federal e aquela coisa toda que nós passamos e nós crescemos. E ele diz, hoje, aproveita. Meu irmão ganhou a netinha, terceira netinha, anteontem. Anteontem não, tem 4 dias hoje. Acho que é isso. E ele dizendo para o meu irmão, aproveita meu filho, porque eu não tive essa oportunidade. Eu não soube aproveitar. É provável que ele esteja ouvindo isso agora lá, através da mensagem, e está lembrando das suas palavras, através da internet. Sabe, irmãos, nós corremos o risco de correr atrás dos nossos propósitos, ou os propósitos do patrão, e não buscamos o propósito de Deus. Quer ver um outro problema nessa área? Que é uma coisa muito séria. Mulheres que começam a trabalhar e começam a desenvolver as suas vidas profissionais e financeiras, e elas começam a ter dificuldades com seus cônjuges, e elas chegam à conclusão de que não precisam mais dos seus maridos. E elas dizem, eu não mais preciso disso. E eu pergunto, o que é isso? E elas dizem, do sustento financeiro. Como se família fosse isso. E a última prioridade, não menos importante do que a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Todas elas são importantes, mas elas vêm no devido tempo e devido lugar, com a devida valorização. É a minha vida ministerial. Capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele vai, mais uma vez, o texto mostrar o que é essa armadura de Deus e o que é essa vida. E ele está se referindo à vida cristã, à vida espiritual com o corpo de Cristo. Ele está se referindo à vida ministerial, é a vida com o corpo de Cristo, eclesia, a igreja. A armadura de Deus é aquela que nos dá a destreza na vida ministerial, para que eu possa empenhar serviços cristãos, que me habilita como um cristão a exercer funções em nome de Deus a favor das pessoas. A partir do verso de número 10 do capítulo 6, o texto nos fala desta vida cristã diária, eclesiástica. Eu só posso ter uma vida cristã e estar à disposição de Deus dentro do corpo de Cristo chamado igreja, se eu
uso essa armadura, se eu uso a palavra de Deus, se eu uso a oração, se eu estou com os meus pés calçados, com a justiça, se eu estou fazendo tudo aquilo que é possível baseado no que Deus me dá como armadura, mas para ser instrumento nas mãos do Senhor, proclamador do Evangelho, ministério de evangelizar, ministério missionário, ministério de sustentação da vida de outras pessoas, através das finanças, através da oração, através do companheirismo, através da misericórdia, através de coisas as mais diversas. Tudo isso através da armadura que Deus nos dá. E diz o texto, olha, coloca a armadura. Essa é uma prioridade. Eu tenho que estar usando tudo isso para viver a vida cristã. Mas observe, a prioridade inicial, é a minha vida com Deus. A segunda é a minha vida com o meu cônjuge, com a minha esposa. Para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Para que nós possamos trabalhar e servir aquilo que veio antes. E para que possamos também, no final, exercer funções dentro do corpo de Cristo. Muitos são aqueles que invertem e colocam a igreja lá em cima como se fosse Deus. Igreja não é Deus. E Deus não é igreja. Deus é o Todo-Poderoso, Salvador de todo aquele que nele crê. Nosso Senhor, soberano. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus. A igreja não determina o que Deus é e nem o que Deus me traz na Escritura como princípio. Mas é Deus que determina o que a família é, o que o meu cônjuge é, o que o meu filho deve ser, e que eu como pai devo ser, eu como profissional ou senhor devo ser na minha empresa, e o que eu devo ser dentro do corpo de Cristo. É Deus quem determina todas essas coisas. É Deus quem conduz todas essas coisas. Eu não posso permitir, por exemplo, que a igreja esteja prejudicando a minha vida familiar. Ou prejudicando a minha vida com o meu filho. Ou prejudicando a minha vida com Deus. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela me auxilia em todas essas coisas, porque isso tudo faz parte da minha vida. O que nós devemos pedir a Deus? Sabedoria do alto. Para que possamos conhecer a vontade de Deus, na medida em que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus e temos Deus em primeiro lugar, nós temos uma vida de adoração, de alegria em toda e qualquer circunstância e cantamos louvores ao Senhor na nossa alma. E servimos a nossa família e trabalhamos adequadamente e honramos a Deus no corpo de Cristo. Eu espero que Deus possa nos ensinar. E não só nos ensinar, mas fazer com que estes princípios dele realmente nos norteiem, para termos famílias funcionais, adequadas, abençoadas e abençoadoras. Que isso seja para nossa alegria e satisfação. Que possa ser a nossa vida vivida desse jeito um exemplo para outros que estão procurando orientação. E possam olhar para nós e dizer, queremos aprender com aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E que Deus, na sua bondade, esteja nos capacitando a fazer tudo isso para a glória dele. Mas o apóstolo Paulo começa tudo dizendo as seguintes palavras: vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Vamos nos colocar de pé. Ó Deus, grande é a tua verdade.
Ó Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor se preocupa comigo e com os meus irmãos e com as nossas vidas em todos os seus detalhes. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando as famílias da Tua igreja. Que o Senhor esteja abençoando as famílias, ó Deus, para que possamos viver segundo os princípios do Senhor. Porque nós percebemos que quando esses princípios são quebrados, ó Deus, a família se destroça. A nossa própria vida se destroça. E nós começamos a viver o caos e a ausência de alegria. Ó Deus, sabemos que todas essas coisas que foram observadas na Escritura fazem parte da unidade da graça do Senhor para nós. O Senhor se preocupa com tudo isso e quer que vivamos todas essas coisas de maneira correta. Ó Deus, nos habilita e nos dê sabedoria, para que possamos conhecer a Tua vontade e vivê-la como aprendemos agora. Ó Deus, certamente, muitos de nós que estamos aqui, que estão participando através da internet, estão reconhecendo erros, coisas que vivenciam, quem sabe, já há muito tempo de maneira errada. E eu lhe imploro, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e dê todas as condições desses irmãos, não só reconhecer os seus erros, mas de voltarem atrás para aquilo que é correto, para viverem o que é correto e serem bênção e receberem bênção dentro dos seus lares e por onde forem. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E obrigado por esse tempo de culto na Tua presença. Obrigado por tudo aquilo que fizemos na leitura da Tua palavra, no cântico de hinos e cânticos espirituais, nas orações. Aceita todo o nosso louvor, ó Pai, pois o fizemos e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.